Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu decidi falar um pouco sobre o porquê que eu escolhi ser engenheiro, o porquê que eu fui parar em grandes obras de engenharia. Então, nada melhor do que eu começar falando um pouco sobre a minha infância, né? Eu sou natural de Diamantino, Mato Grosso, nasci em 25 de julho de 78, uma cidadezinha do interior aqui do Mato Grosso, 200 quilômetros de Cuiabá. Eu tive uma infância bastante ativa, eu morava próximo a um rio, um pequeno rio, na região ali de Diamantino, e eu tinha uma infância muito ativa. Eu e meu irmão, a gente sempre estava tomando banho de cachoeira, jogando futebol, andando de bicicleta. A gente morava próximo a uma escola que no fundo tinha um campinho de futebol. Enfim, a gente teve uma vida sempre muito ativa. Acho que isso explica um pouco também de eu ser hoje uma pessoa dinâmica, ativa, tenho até um pouco de hiperatividade, enfim. Então essa infância foi bacana. Eu estudava numa escola estadual chamada Plácido de Castro, uma escola estadual que existe até hoje em Diamantino, uma escola muito boa, e que eu me destacava. Meu pai sempre teve a preocupação de a gente ter uma boa educação, a gente ter um bom ensino. E em um determinado momento da nossa infância, estudando nesse colégio, começou as greves nas escolas estaduais. E meu pai sempre muito preocupado em dar uma boa educação, que a gente tivesse uma boa educação, ele decidiu que a gente deveria ir para uma escola particular, porque aquela greve de quase 4 meses já estava atrapalhando na nossa formação. A gente já estava voltado mais para jogar bola, para ficar em riacho, para ficar brincando de esconde-esconde ali, como toda criança faz, mas a gente já estava deixando os livros de lado, porque é uma greve de 4 meses, acaba desmotivando. Foi aí que ele decidiu me matricular numa escola chamada MAD, Moderna Associação Diamantinense de Ensino, uma escola da década de 80, uma escola muito boa. A diretora é a Rosa Tereza Teixeira Mata, uma pessoa muito dedicada ao ensino, e tinha uma escola muito boa que chamava MAD em Diamantino, e fui para lá. Meu pai, me lembro claramente de sentar tomando um banho no rio, minha mãe estava lavando roupa, tinha um costume de lavar roupa ali no riachozinho próximo da nossa casa, e meu pai chegou e falou: a partir de hoje à tarde você está matriculado na MAD e começa a estudar lá. Eu falei: pai, mas como assim? Tem 4 meses que eu estou parado. Ele falou: meu filho, estuda, se destaca que você vai bem. Enfim, meu pai teve uma conversa com a diretora de lá, e ela disse para o meu pai: seu filho vai ter dificuldade porque os alunos aqui dessa escola já estão 4 meses à frente dele, então eles já estão avançados. Meu pai falou: fica tranquila, porque os meus filhos estudam, eles são dedicados e vai dar certo, eles vão se destacar. Foi aí então que eu tive a primeira aula. Foi bem assustador assim, porque eles já estavam estudando equação do primeiro grau, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a tanto. Eu me assustei porque eu estava vindo de uma escola estadual e estava no ensino muito básico, ainda não tinha entrado em equação do primeiro grau. Então eu me assustei, mas pensei: eu não posso desanimar. Meu pai disse para a diretora que eu ia me destacar, que eu ia me tornar um bom aluno, e eu vou para cima. Foi aí que eu comecei a me dedicar. Treinei, dediquei, estudava de noite, estudava de manhã, levava a tarefa para casa. A professora me deu várias apostilas, falou: Paulo, os alunos essa primeira apostila já foi passada, você vai ter que estudar sozinho, porque a gente não vai ter tempo de parar a aula para fazer um feedback do passado. Foi aí então que eu peguei aquela apostila e comecei a estudar. Matemática, estudar, e fiz um cronograma de estudo. Um determinado horário eu estudava geografia, outro determinado horário eu estudava história, outro horário matemática, enfim. Consegui dar uma avançada boa, estudando muito mesmo. Minha mãe chegava a ir lá no quarto de estudo que a gente tinha e falava: meu filho, você ainda está estudando isso? Eu falei: mãe, eu preciso acompanhar o restante dos alunos, que eu estou bem para trás. Enfim, passado um determinado momento, uns 6, 7 meses depois, meu pai foi de novo na escola, conversou com a diretora e queria saber como é que eu estava indo nas aulas. Foi aí então que a diretora disse: meu pai chama Irineu, falou: Irineu, seu filho é um dos melhores alunos que nós temos hoje na escola. Os outros colegas dele já copiam a matéria dele, já pedem dicas para ele, e ele se destacou. Ele só tira nota boa de matemática. Meu pai conversou com a professora, eu tirava 8, 9, 10.
que eu comecei a ter um prazer com a matemática, comecei a destacar, comecei a chamar a atenção da professora, então foi aí que eu passei a quinta série, a sexta série, a sétima série, a oitava série nessa escola, na MAD. Quando eu cheguei na oitava série, que eu já estava, né, na zona de conforto ali, já era um dos melhores alunos, meu pai chegou para mim e falou: meu filho, o ano que vem, isso foi em outubro, você vai para um colégio em Cuiabá, nós vamos mudar daqui de Diamantino, vamos morar em Cuiabá, porque vocês têm que ter uma educação ainda melhor. Porque a escola é boa, é particular, mas eu quero que vocês tenham uma educação muito boa que prepare vocês para a universidade. Foi um choque assim imenso. Imagina a pessoa do interior, ali, jovenzinho no interior, entrando, não tinha nem entrado na adolescência, a cabeça fez um looping. Mas, mais uma vez, foi um desafio. Meu pai veio para Cuiabá, na época tinha um teste de seleção, me lembro, eram 1.000 candidatos, 1.000 e poucos candidatos, só tinham 100 vagas e era aberto para o estado inteiro e até para outros estados, porque o Colégio São Gonçalo, o Colégio Salesiano São Gonçalo, o Colégio Centenário, sempre foi muito disputado as vagas. Então o sonho de todo pai é que o filho estudasse no Colégio Salesiano São Gonçalo, uma escola de padres, uma disciplina rígida, muito rígida. Então a gente tinha, porque tinha de entrar lá. Pois bem, meu pai procurou aquela professora em Diamantino que tinha me dado aquelas apostilas, tinha me dado aquelas lições, perguntou se eu tinha capacidade de passar, porque ele já tinha me matriculado no teste seletivo. Ela falou mais uma vez: ele vai ter que estudar muito, porque é o estado inteiro, eu fiz uma pesquisa, é o estado inteiro fazendo esse teste seletivo, todo aluno sonha ir para o Colégio Salesiano São Gonçalo. Ele está vindo do interior, então ele é mais um dentre 1.000 e tantos alunos. Mais uma vez, eu grudei naquelas apostilas, naqueles livros, estudei, passei as minhas férias estudando, todas as férias. Meus amigos chamavam para jogar bola, para ir no riacho, para jogar futebol, para jogar vôlei, eu não fazia nada, eu só estudava. Eu tinha um foco, eu tinha uma meta de entrar dentro do Colégio Salesiano São Gonçalo. Enfim, meu pai mudou, meu pai, minha mãe, meu irmão, viemos para Cuiabá, ele comprou um apartamento em Cuiabá, aqui em Cuiabá, e comecei a estudar para o teste seletivo. Fiz o processo seletivo, me assustei no dia do teste porque era uma multidão de alunos para tudo quanto é lado e eu era mais um menino do interior ali, tímidozinho no canto, esperando o momento de fazer a prova. Fizeram uma prova no anfiteatro lotado, aquele ar-condicionado gelado. Eu num espanto, porque eu nunca tinha visto tanto aluno na minha frente. Eu estudava numa escolinha que eram 6, 7, 8 alunos por sala, uma escola muito pequena, escola boa, mas pequena. Enfim, fiz o teste. No determinado dia tinha um resultado, meu pai chamou minha mãe e meu irmão e fomos lá buscar o resultado. Eram 100 vagas, meu pai apontou o dedo para a 100ª vaga e foi subindo. Foi subindo, foi se entristecendo porque meu nome não estava entre os 100 primeiros, entre os 90 primeiros, foi subindo. A hora que chegou entre os 10 primeiros alunos, meu pai já estava com a cabeça baixa, apontou o dedo, estava lá meu nome. Eu fiquei entre os 10 alunos no processo seletivo do Colégio Salesiano São Gonçalo. Foi uma vibração imensa, uma alegria, choro. Meu pai muito feliz, minha mãe, meu irmão, enfim. Foi uma virada de chave naquele momento. Eu entrando num colégio, meu pai passou a notícia para minha tia, o Paulo passou, minha tia Yolanda, como sempre, uma grande pessoa, uma madrinha, ficou muito feliz, e eu estava finalmente no Colégio Salesiano São Gonçalo. Era mais um garoto do interior, vindo de Diamantino, naquela escola. Começou as aulas, o pessoal sempre, para brincadeira de bullying, aluno do interior, ô Diamantino, até cheguei a ter uma determinada época o apelido de Diamantino no colégio, porque todo mundo era de Cuiabá, e Várzea Grande, e regiões próximas, e eu era do interior. Fiz o primeiro ano do segundo grau, segundo ano do segundo grau, terceiro ano do segundo grau, sempre tendo boas notas, continuei tendo boas notas em matemática, me destacava em química, física e matemática principalmente. Enfim, finalizado o terceirão, eu fiquei com dúvida, e agora? Para que lado eu vou? Fiz um teste para saber o perfil que eu me enquadrava, que profissão que eu poderia entrar, e destacou ali, saiu como primeiro resultado arquitetura e segundo engenharia. Conversando com um tio meu, um dentista, uma pessoa muito experiente, ele me disse: Paulo, você está em dúvida entre arquitetura e engenharia? Pois bem, a engenharia ela te dá um mercado maior.
Você pode fazer desenho, você pode fazer projetos, você pode tocar obra, você pode administrar empresa, você pode dar aula de matemática. Na época, engenharia ainda em Mato Grosso as pessoas não queriam ser engenheiros porque não tinham obras, tinham pequenas obras e poucos engenheiros. Então, a maioria dos engenheiros acabam se tornando, naquela época, né, década de 90 ali, acabava se tornando professor de matemática, professor de física, professor de química e não entrava afinco na engenharia. Mas eu tinha um sonho de entrar para a área de exatas. Aí meu tio disse, você pode ser engenheiro, tocar obra, administrar empresa, pode ser até um professor, pode fazer vários projetos. Então o leque da engenharia é bem maior. E da arquitetura é muito bom também, mas da engenharia te abrange ainda mais. O que você acha? Na hora eu decidi que eu seria engenheiro. Então, na época não tinha, eram poucas universidades particulares e tinha uma universidade única de engenharia, que era a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, a única que tinha o curso de engenharia aqui em Cuiabá. E mais uma vez, muito difícil, porque a engenharia é muito concorrida. Universidade Federal, então, na época, engenharia só tinha na Federal. Minha mãe disse, meu filho, ou é a Federal ou é a Federal, porque a gente não tem condição de bancar uma faculdade particular. E você quer ser engenheiro, então a sua opção é fazer engenharia. Se você não passar na primeira vez, a gente faz um processo de treinamento com você, você faz um cursinho e tenta engenharia de novo. Estudei muito mesmo para fazer engenharia, para passar para engenharia e fui aprovado. De primeira instância, assim, eu já passei. Mais uma vez, meu pai foi buscar o resultado e eu, graças a Deus, estava ali entre os primeiros alunos de engenharia. De 33 vagas, eu fiquei em 16º colocado. Então, tive uma pontuação muito boa. Na época, com a pontuação que eu fiz, dava até para ter feito direito. Mas eu gostava da engenharia mesmo, de exatas, de matemática, de cálculo, e entrei para a faculdade. 33 alunos entraram em 1996, estudamos durante 5 anos, fiz vários amigos e mais uma vez me destacando sempre com as exatas, com cálculo, com toda a parte de ciências exatas. E depois de 5 anos eu finalmente consegui consegui formar em 5 anos e fui sempre destaque. Me formei entre 33 que entraram, 12 ou 13, se não me engano, efetivamente formaram naqueles 5 anos. Eu estava entre esses 10 aí que haviam se formado. Mais uma vez foi um orgulho para minha família e eu era o mais novo engenheiro daquela família ali, aquela pequena família vindo de Mato Grosso para estudar aqui. E foi uma felicidade muito grande. Meu pai havia vencido, havia conseguido ter um filho engenheiro finalmente na família, E foi aí que começa toda a minha jornada. Engenheiro com diploma na mão, sem experiência nenhuma, havia feito alguns estágios, poucos estágios, mas começa a minha jornada como engenheiro. E gostaria de falar um pouco sobre os meus estágios, que eu acho interessante, nessa segunda fase que inicia aqui. A gente tem a preocupação de passar para o jovem que está formando agora, para o profissional que já é engenheiro, que já é arquiteto, que já é técnico de edificações, que ele deve ter uma preocupação com estágio. A pessoa tem que ter um estágio realizado, porque é aí que entra a prática, é aí que entra o dia a dia de uma obra. Não adianta hoje você se tornar um engenheiro e não ter experiência, não ter feito estágio. Então a dica é, faça um estágio. No meu primeiro estágio foi bastante complicado, assim, porque eu tinha necessidade de estudar e também tinha necessidade de começar minha carreira ali como estagiário, aprender alguma coisa na prática, dentro de uma obra. Eu tinha muita dificuldade em arrumar emprego, conversava com um colega, você sabe de alguma vaga para engenheiro? Não tem. Sabe de alguma vaga, alguma obra? Não tem. Aí eu sempre expondo isso para a família, eu preciso fazer um estágio, meus tios também concordavam e foi aí que a família inteira se mobilizou. E um tio meu conseguiu um amigo que era engenheiro e estava em uma obra. Aí ele falou, escuta, você consegue colocar meu sobrinho lá para trabalhar contigo? Você é engenheiro e ele precisa muito estudar, ele é bem dedicado e ele não entende nada ainda de obra, ele precisava estudar.
O meu tio fez ali um network com ele, Adolfo Enz. Esse vídeo com certeza um dia vai chegar para você, Adolfo. Trabalhei na Craft, fui estagiário da Craft Engenharia na obra do Centro de Eventos do Pantanal, um centro de eventos do Sebrae que tem aqui em Cuiabá, e comecei a fazer o estágio lá. Foi muito engraçado porque no meu primeiro estágio eu cheguei de calça branca para fazer o estágio, tinha 1 metro de poeira no solo e quando não era poeira era lama, e eu para fazer a entrevista com o Adolfo cheguei lá de calça branca. Eu me lembro que os colaboradores da obra colocavam a mão na boca, davam risada, apontavam, tá vindo o rapaz fazer entrevista de calça branca. Vocês acreditam, eu fui de calça branca e um sapatinho daqueles de bolinha embaixo, aqueles mocassinzinhos, não fui de bota, não fui de calça jeans, fui uma roupa totalmente inadequada, mas eu estava com a cara e a coragem, fui lá e fui atrás da vaga. Fiz a entrevista com o Adolfo, ele ainda brincou um pouco comigo, poxa, você de calça branca numa poeira dessa, ó, vê se amanhã você vem de calça jeans, hein? Traz uma bota que esse sapato aí não está adequado. Enfim, fiz o teste com ele, a entrevista, e fui aprovado para começar o estágio. No outro dia, eu já começava o estágio, cheguei em casa, não tinha dinheiro, minha mãe que sempre me bancou durante esse período, meu pai também, e comprei uma calça jeans e uma bota. Achei que a bota também era adequada. Fui outro dia para a obra, cheguei de calça jeans, já não fui mais motivo de risada, mas já tinha um apelido lá de calça branca mais uma vez na obra. E com uma bota Zebu, acreditem, eu fui com uma bota Zebu para o trabalho, mais uma vez motivo de zoação, porque a bota não era adequada, doía muito meu calcanhar, chegava no final do dia, 5 horas da tarde, eu não aguentava mais ficar em pé, que meu calcanhar estava latejando de dor. Mas eu estava finalmente fazendo meu estágio, finalmente aprendendo na prática a rotina de obra. Eu estava ali dentro da obra, estava super feliz, comprei uma botina adequada e me enquadrei ali no mercado de trabalho. E comecei finalmente a atuar como estagiário de engenharia. Mais uma vez, com muita dificuldade, porque eu era muito jovem, tinha 17, 18 anos, e então imagina uma obra com pessoas experientes. A primeira coisa que eu fiz foi colar em pessoas experientes. Isso é muito importante, ficar próximo a pessoas que têm muita experiência, trocar ideias com eles. A gente aprende muito com quem tem experiência, com quem está acima da gente na hierarquia, mas aprende muito também com quem está abaixo. A gente aprende com os mestres, a gente aprende com os encarregados, a gente aprende com os técnicos e também a gente aprende com quem está acima da gente, nosso gerente de contratos, nosso gerente de produção, os engenheiros. Então, para quem é estagiário, a dica é colar em pessoas experientes, aprender com essas pessoas, tá? Outra coisa que eu me preocupava muito na época também é observar. Eu sempre fui muito quieto, mas muito observador. Então eu observava como é que o material entrava na obra, como é que ele era checado, como é que checava aquele material, como é que ele era armazenado, e perguntava para o almoxarife, como é que você recebe esse material, existe uma checagem, existe um roteiro. Colei nesse almoxarife, ele me ensinou várias coisas. Colei no apontador que apontavam as quantidades, as especificações, o volume do produto, se estava de acordo com o manual do pedido que era feito. Sempre checar se o material está conforme o pedido, que foi especificado no pedido. Então, com essas dicas do almoxarife, com essas dicas do encarregado, do apontador, eu conseguia já receber material, conseguia fazer pedido. E na época eu já tinha feito um curso de digitação, um curso de informática, tinha feito Excel, e eles faziam manualmente os pedidos num formulário que tinha um carbono no fundo. E aí eu comecei a procurar novas tecnologias, comecei a lançar isso tudo no Excel, e o pessoal começou a ficar de olho, falando, nossa, ele digita, já imprime, o pedido já sai ali, agiliza muito mais, dá pra... Enfim, então a dica também número 2 é sempre ir atrás de novas tecnologias, aprender com os experientes, procurar uma nova tecnologia e se destacar ali naquela determinada posição. Foi aí então que eu fui olhando, observando, checando, vendo a rotina do dia a dia, que eu comecei a fazer alguns estágios, né? E logo depois eu me formei e comecei a atuar como engenheiro civil. Já tinha uma certa experiência, mas comecei a atuar como engenheiro civil. E trabalhei em algumas empresas, algumas construtoras, mas sempre o jovem engenheiro, ele sempre tem dificuldades. E mais uma vez eu estava lá trabalhando, minha primeira chefe foi uma engenheira Neide,
me ajudou muito, me ensinou muito a como tocar uma obra, como fazer um gerenciamento, a como montar um cronograma, como elaborar uma planilha de preço. Então, mais uma vez, eu estava ali dentro de uma construtora, observando uma engenheira experiente e colando em todos os assuntos que eram possíveis. Então, tive uma verdadeira aula teórica já dentro da construtora e comecei a partir para a prática. Algumas coisas ela já foi soltando para mim. Ela sempre falava: Paulo, o engenheiro é aquele que tem que usar a mente dentro de obra. Ele tem que estar voltado para planejar, ele tem que estar voltado para fazer o custo ser enxuto, ele tem que terminar a obra no dia, ele tem que terminar a obra na data recomendada. Então, nós temos que seguir o nosso escopo, atentar para os projetos, seguir os memoriais descritivos, atentar para tudo que está escrito no projeto. Quando a gente tem uma leitura do projeto, quando a gente tem uma vivência do canteiro e do projeto, a gente acaba se tornando um destaque. E aí os mestres, os encarregados, sempre que tiverem uma dúvida com relação a projetos, eles procuram a gente para tirar essa dúvida. Então, assim, a dica: fique experiente com projetos, saiba ler um projeto, que você lendo um projeto, você se destaca, os encarregados, os mestres procuram você e você acaba... o seu nome acaba em destaque, acaba subindo para a diretoria. Essa engenheira conversou com os diretores, falou de mim, falou: ele é muito atento com o projeto, ele tem o canteiro na cabeça e está pegando as coisas muito rápido. Então, isso é importante para a carreira, para se destacar na carreira. Então, eu tive várias obras que passaram pela minha mão. Depois eu entrei na construtora Conspave, construí a ETA do Tijucal, a maior ETA, maior estação de tratamento de água de Cuiabá, estação de tratamento de água de 500 litros por segundo, me destaquei com essa obra. Participei da obra junto com o engenheiro Antônio, da construção do Rodanel, uma obra de 9 quilômetros aqui em Cuiabá. Tive várias experiências nesse sentido e decidi que um determinado momento era o momento de eu montar a minha própria empresa, né? Então eu montei a minha empresa em 2010, saí da Conspave, já tinha uma certa experiência com obra, já tinha trabalhado em algumas construtoras e decidi naquele momento, eu estava firme na minha posição, que eu ia montar o meu próprio negócio. Foi aí então que eu montei uma construtora, trabalhei, tinha um sócio, montamos toda a construtora e eu tocava a obra, cuidava do escritório, corria em banco. Foi aí que a confusão toda começa. Foi aí que eu entendi que quando você se torna um empresário, você se torna um empreendedor, você está mais voltado para a gestão da sua empresa do que propriamente para a obra. Então eu deixei em determinado momento a obra na mão de pessoas que não tinham a característica principal do engenheiro. E eles tocaram a obra e a coisa saiu um pouco de controle. Então eu ficava preocupado com as contas, com o financeiro, com contas a pagar, com a gestão do escritório, com o pagamento do pessoal, pagamento dos colaboradores da obra, compra de material, e acabei deixando a obra um pouquinho de lado. Foi aí então que a minha empresa quebrou. Em 2012 eu estava completamente quebrado. A minha construtora havia falido, fechado, e eu estava com uma conta enorme. Foi aí que a coisa começou a mudar. Foi aí que eu comecei a procurar entender o que tinha acontecido comigo. Como um aluno, que foi sempre uma pessoa que foi um excelente aluno no seu segundo grau, uma pessoa que foi um excelente aluno na faculdade, um engenheiro que se destacava em todas as construtoras, como que ele monta uma construtora e consegue quebrar? Foi um choque para mim, foi um conflito muito grande. Eu cheguei a me questionar comigo mesmo, quem eu era, para onde que eu estava tentando ir, quais eram os meus propósitos, o que eu fazia com aquilo, o que eu tinha feito para Deus, que eu havia adquirido uma dívida muito grande, uma conta enorme, não ia conseguir pagar em tão pouco tempo, e eu estava quebrado. Abaixei a cabeça, fiquei pensativo. Foi então que um dia encontrei com um tio meu, ele vai ver esse vídeo, vai ser um dos primeiros a ver esse vídeo, tenho certeza, Paulo Meirelles, que foi o meu mentor no início lá da minha derrocada, minha primeira derrocada. Ele falou: Paulo, você precisa entender um pouco sobre empreendedorismo, você precisa fazer um curso. Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, um curso de autoconhecimento, com Ari Badawi Júnior. Foi um outro mentor, uma pessoa tem uma empresa de consultoria e treinamento, uma pessoa assim visionária, um palestrante fantástico, conhecido nacionalmente,
Fiz esse curso com ele, vendas, negociação, oratória, liderança. Então foi aí que eu vi que eu precisava de mais ferramentas para conseguir me destacar. Meu tio deu dicas de livro, eu li os 7 hábitos da pessoa altamente eficaz, eu li o Segredo da Mente Milionária, eu li o Pai Pobre e Pai Rico, eu li vários livros que eu posso depois em outros vídeos indicar. Foram livros que me transformaram numa pessoa melhor. Eu percebi que eu precisava, além de engenheiro, além de gestor de uma empresa, eu precisava ter o meu propósito. Eu precisava me identificar com alguma coisa. Eu precisava identificar as dores das empresas, as dores das obras e desenvolver alguma coisa que eu pudesse ajudar. Foi aí que eu foquei em desenvolvimento humano, foi aí que eu foquei em alta performance, foi aí que eu procurei adquirir todas as características de um grande empresário. Comecei a me dedicar a isso. Leitura de livros é uma dica muito boa. Leiam, pessoal. Leitura é o que faz a gente se destacar no mercado. Novas tecnologias é que faz a gente ter um diferencial no mercado. Não adianta você só ser um bom engenheiro e ter uma timidez imensa, não saber falar em público, não saber se expressar, não saber comunicar, não saber passar conhecimento. Então, tem que ter um bom curso de oratória. E nesse curso que eu fiz com o Ari Badawi Jr., eu fui um dos destaques nesse curso. Uma prima minha também que fez, também foi um destaque lá, porque a gente começou a treinar a oratória. Eu comecei a entender a importância de falar em público, a importância de reunir os colaboradores e passar a meta, a importância de reunir com a diretoria e passar os resultados, mostrar o planejamento. Então a gente tem que saber comunicar, tem que saber, não tem que ter o conhecimento só na mente, a gente tem que saber passar esse conhecimento para uma outra pessoa. A gente tem que ser um líder de verdade. Foi aí que eu entendi que eu precisava estudar liderança, que eu precisava me destacar como líder, que eu precisava ser uma pessoa que os outros iam buscar. Um líder é aquele que serve de exemplo, é aquele que tem que ser um exemplo a ser seguido. Eu observei que eu precisava modelar um pouco de cada gestor que eu conheci, cada gerente de engenharia que eu trabalhei, cada pessoa que eu conheci. Então, nesse momento eu já estava com conhecimento teórico muito bom em desenvolvimento humano, em alta performance como profissional, e precisava mais uma vez aplicar isso. Eu estava com a empresa fechada e decidi que eu ia entrar para o mercado de grandes obras. Eu tinha um foco, uma meta, um objetivo traçado já na minha mente. Eu me via já em grandes obras. Eu toquei sempre muito obra pública, até essa empresa que eu tinha era voltada para obras públicas. Foi aí que eu decidi, não, a partir de agora eu vou focar também em obras privadas, em grandes obras, em obras que a logística precisa de um grande líder, de um grande profissional. Aí eu soltei meu currículo para várias pessoas, fiz meu networking. Eu sempre tive essa preocupação de conhecer outros engenheiros, de participar de entidade de classe, de participar de reuniões, de ir a palestras, de ir a workshops, de fazer o networking, porque sem o networking a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então eu fiz muito networking e conhecia muita gente, e as pessoas chegaram e me indicaram para o shopping Goiabeiras, para trabalhar na Nova TS Engenharia, uma das maiores construtoras de retrofit do Brasil. Eu estava com o meu currículo lá dentro, um amigo meu indicou, um engenheiro me ligou e falou: Paulo, precisamos conversar, precisamos de um engenheiro aqui, um engenheiro local para tocar uma obra junto com a gente. Eu fui para o shopping Goiabeiras fazer a entrevista, a obra ainda estava na fundação, saindo um pouco da fundação, fiz a entrevista lá e fui chamado para trabalhar como engenheiro, um dos engenheiros. Meu salário era menor porque eu era engenheiro de Cuiabá, e os engenheiros vinham de São Paulo, deslocados de outras obras, então eles já vinham com a base salarial de São Paulo, e eu estava ali com um salário de engenheiro local, que era praticamente metade do que os outros engenheiros ganhavam. Conhecendo tudo que eu já conhecia, através de conhecimento teórico, eu sabia que eu tinha que me destacar, eu sabia que eu tinha que ser um melhor dentro daquela obra, e para isso eu tinha que trabalhar muito. Eu tinha que ser o primeiro a chegar, eu tinha que ser o último a sair, porque aí eu ia ser lembrado e visto pelos outros engenheiros. Em determinado momento nessa obra, um engenheiro de São Paulo chegou e me observou às 2 da manhã dentro do canteiro de obra. Eu havia feito o turno da manhã, entraram no turno da noite, porque o retrofit ele é feito durante a noite, e 2 da manhã eu estava dentro da obra. O coordenador de engenharia chamou o gerente de contrato e perguntou: quem é aquele rapaz que está aqui? São 2 da manhã,
Ele não é do turno da manhã, o gerente de contrato falou, ele é o Paulo, ele é um engenheiro aqui de Cuiabá e ele trabalha absurdamente bem, assim. Ele tá aí, já tá dando um toque pro pessoal do retrofit, o pessoal vai entrou na madrugada e tá passando o que aconteceu durante o dia, eles estão fazendo um fechamento. Então o Wilson deve estar me ouvindo, deve estar assistindo esse vídeo, que ele sempre me acompanha no Instagram lá. E Wilson, você foi um dos responsáveis por eu ter aquele destaque, você foi um dos grandes incentivadores. Ele era coordenador de planejamento da Inova TS, veio até Mato Grosso para avaliar a obra e viu que eu era um destaque ali. E conversou com os diretores da Inova e falou sobre o meu nome. Então, finalizada a obra do Shopping Goiabeiras, eu fui chamado para ir para Piracicaba, tocar uma obra em São Paulo, né, no interior de São Paulo, em Piracicaba, através desse destaque que eu tinha feito naquela obra em Cuiabá. O gerente Marins, que é meu amigo até hoje, gerente de contrato, o André, é meu amigo até hoje, a gente vira e mexe, a gente conversa, troca e-mail, troca WhatsApp, informações ali no Instagram, então isso é importante. E fui destaque, trabalhava muito nesse retrofit, trabalhava de madrugada às vezes. Quando outro engenheiro entrava para o retrofit, eu trabalhava no período da manhã, então eu era muito observado. O dono do shopping me conheceu, os coordenadores do shopping me conheceu, porque eu trocava informações com os investidores do shopping, os donos do shopping, e também com a Inova TS, com a construtora. Então eu conseguia fazer essas duas pontas, essas duas linhas, essas duas vertentes. E me destaquei e fui chamado para fazer uma obra em São Paulo, Piracicaba. Fiquei 1 ano e 6 meses, longe da família, longe dos filhos, mas eu tinha uma meta, eu tinha certeza que eu ia chegar em algum lugar. Eu, em Piracicaba, algumas vezes cheguei a entrar no banheiro assim para tomar banho e chorar. Eu chorava de saudade da minha filha, eu chorava de saudade da minha esposa, saudade do meu filho. Minha filha era muito pequena, meu filho já era jovenzinho ali, seus 8, 9 anos. E eu falei, meu Deus, aqui eu estou fazendo longe da minha família, mas eu tinha uma meta, eu tinha que ser um destaque em grandes obras. Eu tinha aquilo na cabeça e um dia eu seria esse destaque. Foi aí então que fiquei uma temporada no shopping de Piracicaba e voltei para Mato Grosso. Voltando para Mato Grosso, eu tive um desafio muito grande de um convite, né, para construir um resort. Estava aqui em Mato Grosso, um resort havia iniciado, o Malai Manso Resort, o maior resort do Centro-Oeste do Brasil. Eu tive o convite de participar junto ao grupo de investidores para tocar esse resort. Então, eu já havia tocado o Shopping Goiabeiras, já havia me destacado no shopping em Piracicaba e fui chamado, através do fino acabamento daquele shopping, eu me destaquei, viram o meu currículo, visitaram o shopping, viram que era de fino acabamento, eles tinham necessidade de contratar uma pessoa com experiência em fino acabamento e grandes obras. Foi aí que o Malai me contratou. Fiquei durante 3 anos trabalhando no Malai, adquiri uma bagagem, uma experiência enorme. Era uma obra muito grande, uma obra de 3 anos. Nós montamos todo o canteiro de obra, fizemos todo o planejamento, contratamos uma empresa terceirizada para nos apoiar em cronograma e planejamento, montamos as equipes, contratamos outros engenheiros para ficar em determinados setores e, graças a Deus, dentro de 3 anos a obra estava entregue, foi um sucesso e eu tinha feito a minha primeira grande obra com toda a experiência que eu já tinha nos outros shoppings construídos. E morei no Manso, 3 anos no Manso, longe da minha família, vi os meus filhos só por alguns momentos no final de semana, nos sábados e no domingo, e finalizei a obra, entregamos as chaves, os investidores ficaram contentes, inauguraram o Malai Manso Resort, é um sucesso até hoje, e eu vim para Cuiabá, voltei para Cuiabá. Estava iniciando um shopping em construção, Shopping Estação Cuiabá, e mais uma vez tinha uma arquiteta que tinha trabalhado no Shopping Goiabeiras, já estava lá, enviei meu currículo para ela, falei, Priscila, eu preciso trabalhar, tenho 2 filhos, sou casado e tenho que trabalhar. Ela falou, Paulo, a gente já conhece a sua experiência, a gente já sabe que você é dinâmico, que você é um bom gestor, que você é um bom líder, mas tem outros engenheiros lá, é uma banca de engenheiro do Brasil inteiro, e você sabe que está em crise, então eles vão aproveitar os engenheiros de outras obras. Eu falei, não, Priscila, tudo bem, me dá só o contato do Silvio, que é o gerente de contrato, e eu vou mandar um zap para ele. De repente, tá bom, mandei um WhatsApp para o Silvio,
Enquanto isso, eu fui tocando outras obras, pequenas obras que estavam na região, e depois de 6 meses o Silvio me ligou. Falou: você é engenheiro, Paulo, seu currículo está comigo, eu vi que você tem experiência em shopping, a gente queria conversar. Eu conversei com ele, fiz uma entrevista com ele, disse a ele que já havia tocado algum shopping, já havia construído uma Malay Mansion Resort, que a gente era focado em planejamento, em acabamento, em obras de grande porte. E aí o Silvio me chamou, falou: você quer fazer parte do time? Eu gostei de você, você tem uma boa conversa, vamos fazer um teste. A Priscila já falou bem de você, enfim, vamos cair para dentro. Fiz o teste e comecei a obra. Fiquei 1 ano e 6 meses no Shopping Estação Cuiabá. Hoje é o maior shopping aqui do estado de Mato Grosso. Fiquei responsável por alguns setores lá do shopping, a área externa, acabamento, fachada, parte de paisagismo, urbanismo, e enfim, o shopping foi entregue, é um sucesso. As pessoas frequentam muito esse shopping, esse é um shopping muito conhecido, e mais uma vez meu currículo estava lá, o meu carimbinho estava lá, e eu já era um construtor de grandes obras aqui em Mato Grosso. Finalizado esse shopping Estação Cuiabá, mais uma vez o Malay tinha um novo desafio, né, de construir um centro de convenções. O Malay já tinha sido um sucesso e precisava agora de um centro de convenções, um centro de convenções maior, porque o Malay é muito procurado por grandes empresas, e as grandes empresas levam seus colaboradores para encontros, para feiras, para congresso. Eles precisavam ampliar. Estava com um belíssimo projeto, um projeto do arquiteto Álvaro Cortes. O Álvaro com certeza vai estar vendo esse vídeo. Hoje é um grande amigo meu, um dos maiores arquitetos aqui do Brasil e renomado, arquiteto do Beto Carreiro World, enfim, o currículo dele é espetacular e hoje é um grande amigo meu. Sentamos, vimos esse projeto, conversei com o investidor, ele falou: Paulo, eu estou indo para os Estados Unidos, eu preciso que você monte um planejamento. Como é que você vai tocar essa obra, qual que vai ser o custo dessa obra, quais serão as etapas, e para a gente avaliar. Ele voltou dos Estados Unidos, eu apresentei para a banca que ele tem lá de coordenadores, de controllers e advogados, enfim, apresentei aquela banca, aquele planejamento, o custo e a forma que eu ia tocar aquela obra do centro de convenções, da ampliação do centro de convenções. Eles avaliaram e deram positivo, deram ok, mais uma vez depositaram uma carta de confiança em mim, e eu fiquei 1 ano e 2 meses frente àquela obra. Está pronta, está entregue, né? E é um sucesso. A obra foi inaugurada recentemente e foi um sucesso. A gente conseguiu entregar ela no prazo, com o custo que eu havia planejado há 1 ano antes da finalização, dentro do custo, e agradou muito aos investidores, e tenho certeza que é mais uma obra de grande porte, mais uma obra de sucesso aqui em Mato Grosso. Finalizado a obra do Centro de Convenções do Malay, hoje eu estou com um grande desafio. Eu estou frente à produção. Hoje eu sou gerente de produção, coordenador de produção, engenheiro de produção da maior obra, o maior hospital do estado de Mato Grosso, está sendo retomado e construído, que é o Hospital Central. Um hospital que teve 35 anos paralisado, e o governo atual resolveu retomar esse hospital. É uma retomada que tem 9 mil metros quadrados de retomada e mais 23 mil metros quadrados de ampliação. Então eu e uma equipe, o engenheiro Cesário, o engenheiro Wagner e outros técnicos e assistentes de engenharia, mais a equipe da Secretaria de Saúde, temos esse desafio de terminar em 22 meses a obra, o maior hospital de alta complexidade de Mato Grosso. Então, esse vídeo eu decidi gravar, eu decidi fazer para incentivar aquele jovenzinho lá atrás que está fazendo engenharia, aquele jovenzinho lá atrás que está fazendo arquitetura, ou aquele jovem que está fazendo edificações, ao técnico de edificações, um simples recado: não desistam dos seus sonhos, não desistam de estudar, não desistam de fazer um estágio, façam um estágio, nem que for de graça, nem que você tiver que ir de graça, pagar ali o ônibus, fazer o estágio, porque o maior valor que você tem, o maior valor agregado que você tem é o conhecimento. Não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático. Mas eu não consigo, Paulo, é difícil, eu vou nas obras, eu bato na porta, a pessoa fala que não tem vaga. Diga que você quer trabalhar de graça, fala que você está com vontade de aprender, que você está com garra.
Vai ser a sua conversa com o gerente, com o engenheiro, que vai dizer se você vai ser contratado ou não. Ele tem que sentir confiança em você, ele tem que se sentir seguro, ele tem que sentir que você está empenhado, que você está com vontade, que você está com sangue nos olhos, que você está com garra, com dinamismo. É isso que vai fazer você entrar lá dentro da obra. No começo vai ser de graça, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas você vai chegar no resultado que você quer. Mas para isso você tem que ter vontade, você tem que ter em mente aonde você quer chegar, quem é que você quer ser, você tem que ter esse sonho, você tem que pôr no papel e pôr na prática. Treinar, 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 conhecer uma obra, conhecer um canteiro, nem que para isso você tenha que trabalhar de graça, para fazer o seu estágio, tá? Porque hoje as grandes empresas, o que elas fazem? Elas contratam engenheiros que não têm experiência algumas vezes, ou técnicos que não têm experiência, ou até arquitetos, e lançam um desafio para ele. Você tem experiência? Não. Você aceita trabalhar como assistente de engenharia? Você aceitaria trabalhar como auxiliar? Então, muitas das empresas aplicam essa estratégia. Eles querem alguém com conhecimento teórico, mas também eles querem alguém com conhecimento prático. Então, eles preferem pegar pessoas assim, engenheiros assim, e o estagiário acaba ficando um pouco de lado. Então, para você destacar, para você entrar para o mercado, você tem que entrar numa obra, nem que seja para trabalhar de graça, mas para você ter um conhecimento prático em obra, tá bom? Então, vai essa dica para você aí, que está querendo entrar numa obra, que quer um compromisso com a engenharia, se destaque. Vá para cima, entre para uma obra, observe a logística de uma obra, observe os materiais, converse com pessoas experientes, para que você consiga ter uma carreira de sucesso, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou colocar para vocês algumas dicas, você que já está em obra e é inexperiente, o que você precisa fazer, o que você precisa observar, quais são os cursos que você tem que fazer, tá? Para você conseguir se identificar, tá bom? Então a dica valiosa de hoje é: faça um estágio para você identificar para qual área você quer entrar, porque engenharia você pode ser um tocador de obra, um gestor de obra, você pode ser um engenheiro de projeto, executar vários projetos, você pode mexer com patologia, você pode entender a engenharia na prática, ou você pode ser um calculista, envolver com cálculo estrutural, com projetos, com estruturas, enfim. Para você saber isso, só entrando dentro de um canteiro, porque em teoria você não vai conseguir saber para que rumo você tem que tomar, tá bom? Então já a gente vai mandar mais vídeo para vocês, vai ter muita dica boa, vai ter muita dica valiosa, vai ter bastante conteúdo, muito post, muito stories, então vai ficar bacana esse Instagram. Eu falo para você mais uma vez, me segue no Instagram se você quer chegar em algum lugar, quer ter bons resultados, quer ter uma excelente carreira, quer entrar para o mercado de grandes obras, quer ser um líder de verdade, quer se destacar. Dicas para vocês que funcionaram comigo, que eu tenho certeza que vai funcionar para vocês, tá bom? É só me seguir lá no Instagram. Um abraço, bom dia.